Boa noite, irmãos e irmãs. Saúde na graça, na paz e também na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 8, os versos de 1 a 15. Estamos aí, o tempo vai avançando, já estamos no terceiro mês do ano. Nesse quadrimestre nós estamos falando sobre o nosso Deus, quem Ele é. Em janeiro falamos que Ele é o Deus missionário, em fevereiro que Ele é o Deus criador e agora em março que Ele é o Deus soberano. Estamos tratando, ou trataremos ao longo desse ano, sobre a missão de Deus. E vamos pensar então acerca de Deus, da igreja e do mundo. E pensando sobre isso, vamos estar meditando sobre as 10 pragas do Egito. Foi uma forma de uma intervenção do juízo de Deus. E na verdade um grande benefício para os egípcios, para os judeus, e ainda o é para a humanidade, sejamos nós crentes ou não, ouvir a palavra de Deus e sermos impactados pelo seu poder. Hoje de manhã o reverendo Melquisedeque já falou da primeira praga, que quando Deus transformou as águas do Egito em sangue, demonstrando que Ele é o Deus da vida e não o rio Nilo. Na cosmovisão ali dos egípcios, o rio, e sempre foi, crescente fértil. Há muitas coisas na história falando sobre esse rio, mas Deus já deixou claro quem Ele é e o que Ele controla e o seu poder. E agora à noite nós vamos falar sobre a segunda praga, que foram as rãs. Ainda sentados, nós leremos os versos de 1 a 15 de forma responsiva. Êxodo, capítulo 8, os versos de 1 a 15. Vamos lá? Leitura de forma responsiva. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs à terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar? Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos compreender a Tua grandeza e a Tua majestade. Que possamos ter os nossos corações abertos e que seja uma oportunidade para que reconheçamos o poder, o senhorio, a grandeza e a majestade do Senhor. Talvez haja muitas dúvidas e inquietações nos nossos corações que precisam ser resolvidas a partir dessa verdade,
de que o Senhor é o único Deus soberano que reina sobre todas as coisas e que nada, absolutamente nada, acontece fora do teu santo querer. Fala aos nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Com certeza, as 10 pragas do Egito é um roteiro de filme, né? Filme de uma história de livro, e certamente vai vender muito, porque você vai poder fazer ali uma série de efeitos especiais, uma série de afirmações constando que o poder estava ou na boca de Moisés, ou no cajado de Arão, ou então na petulância de Faraó, ou em tudo aquilo que toda uma nação experimentou por causa da teimosia de um único homem. Mas nós devemos tirar os olhos dessas coisas. Eu sei que nós já vimos muitos filmes sobre os 10 mandamentos, né? Porque aí conta desde o Êxodo, a libertação do Egito. Ou você já leu um livro, ou você já leu a sua própria Bíblia, e tem até uma Bíblia ilustrada para mexer com a sua imaginação. Mas o livro do Êxodo é a história da saída de um povo de um lugar até um outro lugar onde Deus queria. Primeiro, você precisa se lembrar que em Gênesis, quando houve uma fome, Deus é que levou o seu povo para o Egito, abrindo as portas através de José. Agora, depois de 430 anos de escravidão, Deus vai tirar o povo de lá e vai conduzi-lo até a terra prometida. Então faz eco no meu e no seu ouvido, nos nossos corações, aquilo que nós já aprendemos em Gênesis, que o nosso dever é andar com Deus como Enoque andou e tantos outros homens. E aqui, o livro de Êxodo, a grande mensagem desse livro é o seguinte: como que nós andamos na presença de um Deus santo? O livro vai contar essa história. Do chamado de Moisés, a libertação do Egito, a caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida. O ápice, certamente, é quando Deus dá os 10 mandamentos, mostrando a sua santidade, o seu poder, a sua grandeza e a necessidade de andar diante dele com retidão. E até hoje isso não foi tirado de nós. Nós temos que cumprir os 10 mandamentos, nós temos que andar na presença de Deus e nós temos que reconhecer que nós estamos andando na presença de um Deus santo. Mas você imaginem só. Um homem com 80 anos entra pela porta do palácio, você é faraó sentado, e ele vira para você e fala: olha, todos os seus escravos aqui, que é o povo de judeu, precisa sair, porque o Deus deles quer que eles vão até o deserto prestar um culto para ele. Você ia pensar assim: minha mão de obra, meu lucro, eu vou deixar sair? E Faraó fez uma pergunta retórica jocosa que lhe custou a vida no Mar Vermelho quando se fechou. Lembra o que Faraó falou? E quem é o Senhor? Quem é o Yahvé para que eu deixe o povo sair? Agora ele vai começar a conhecer quem é o Yahvé, o Deus pactual, o Deus todo-poderoso que governa todas as coisas. Primeiro Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor da vida, eu que concedo vida de fato. E se vocês precisam de água, a água quem dá sou eu, não o Nilo. E segundo, parece daqui para frente, pelo menos até a praga das moscas, é muito interessante, porque Deus vai dizer o seguinte: sou eu que controlo os animais. No Egito tinha Deus para tudo, Deus para cuidar disso, daquilo, e Deus está falando: não, vocês estão equivocados. Quer ver quem cuida das coisas? Quer ver quem controla os animais? Quer ver como é que eu chamo e eles obedecem? E eu não sei se você percebeu na leitura, quando Moisés fala assim: eu vou falar com o Senhor e as rãs vão ficar somente no rio. Fica lá porque Deus quer. E se Deus falar: sai daí, sai e entra em todos os lugares onde Deus designar. Somos nós, com as nossas casas fechadas, com os muros, com os produtos químicos, ou o que quer que seja, que impedimos um animal de se aproximar de nós. E a Bíblia, quando fala dessas coisas, me faz pensar muito na nossa petulância de achar que com os nossos controles, com as nossas ideias, com as nossas necessidades, ou até mesmo com a nossa arrogância, que nós temos o poder de controlar o que quer que seja nesse mundo. Mas, rapidamente aqui, eu quero falar sobre 3 lições que nós aprendemos sobre a verdade de que Deus é soberano nessa segunda praga, que é a praga aí da multiplicação ou das rãs invadindo tudo o que havia no Egito. Como já disse,
e eu quero que você destaque aí o verso de número 10, a verdade de que Deus controla todas as coisas. Faraó, depois de passar muita raiva com rã em tudo quanto é lugar, chamou Moisés e falou, olha, roga aí por mim para que essas rãs vão embora. Aí Moisés responde assim no verso 10. Amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Você tem essa convicção? Que ninguém há como o Deus que nós servimos? Essa é a pergunta crucial. Essa é a principal lição desses versos. Que não há ninguém como o nosso Deus. Eu digo que é roteiro de filme para nós, porque nós estamos acostumados com os efeitos especiais de Hollywood. Mas você imagine só 2 homens mais velhos, um falando e o outro fazendo. Aí Moisés falando para Arão assim, 2 homens com mais de 80 anos. Aí estende o seu bordão aí sobre o rio. O homem pega o cajado, estende, e agora as rãs vão produzir. Biólogos, químicos, cientistas iam falar assim, gente do céu, é cada coisa que a gente tem que ver, né? Olha só, 2 velhinhos ali, ó, um vai falar, o outro vai estender, eles vão achar que vai aparecer rã de tudo quanto é coisa. Ou em última instância, fala assim, não, as águas do Nilo e dos lagos deram uma esquentadinha e por isso as rãs se proliferaram. Não sejamos ingênuos. Há um comando direto do Deus que criou todas as coisas e controla todas as coisas. É mais ou menos assim, rãs, venham. Se Deus falar, primeira igreja presbiteriana de Bauru, venham, nós vamos falar, não sei não, peraí, e não onde? Agora, só nós, seres humanos, que temos a petulância de questionar um chamado de Deus. Anjos, demônios e os outros seres criados, Deus chamou, eles obedecem. Chamou as rãs foram para tudo quanto é lugar. E eu acho engraçado, porque no verso 3 fala que elas entraram nos fornos e nas assadeiras. Então, talvez daqui que o pessoal começou a comer rã, entendeu? Devia ter pizza de rã, pão recheado com rã ensopada, rã assada. Talvez aqui mudou a culinária do Egito. Lasanha de rã, eu abriria a mão, mas certamente teve. Você percebe que quando Deus fala, vai para casa dos oficiais, vai para a casa de Faraó, vai para a cama, vai para o fogão, vai para o forno, vai para todos os lugares inimagináveis. Porque Deus disse o seguinte, as rãs vão invadir o Egito. E eu tenho certeza que os egípcios suplicaram ao Deus das rãs para que ele tirasse as rãs e não aconteceu absolutamente nada, porque não existe Deus de rãs. Existe um único Deus que controla todos os seres criados. E esse, quando fala, aí sim a coisa acontece. Faraó, os egípcios e os próprios judeus precisavam reconhecer que ninguém há como o Senhor nosso Deus, que controla todas as coisas. Controla todas as coisas. Posso fazer uma digressão rápida aqui? Não tem muito tempo hoje. Não adianta fazer dia D contra a dengue. Nós precisamos fazer dia D. Sabe o que é dia D? Dia D de orar a Deus, falar, Deus nos livra desse mosquito. É claro que Deus tem usado a nossa má vontade, a nossa indisciplina de cuidar do nosso próprio quintal, de limpar outros lugares para que isso prolifere. Mas a culpa é nossa. Quem resolve esse problema é Deus. Não adianta. Aí faz dia D. Aí fala, não, se vacinar todo mundo. Às vezes nós esquecemos que isso pode ser claramente um juízo de Deus nos convidando a reconhecer a sua grandeza. Porque a pandemia não resolveu nada. Aí o pessoal fica, peraí, foi um laboratório na China que produziu. Se foi, se não foi, gente, quem controla as coisas é Deus. E se até hoje você não entendeu que Ele mandou uma pandemia para que a gente se lembrasse da sua grandeza, da sua majestade, que é Ele que controla todas as coisas, lembra na nossa ingenuidade? Não, vai morrer só os idosos, guarda só os idosos em casa, o restante não vai acontecer nada. Morreram pessoas de todas as idades. Todas as idades. E muita gente ingenuamente falou, não, depois da pandemia nós vamos ser muito melhores. Basta você dar uma olhada ao seu lado para ver que o ser humano ficou pior ainda. A nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa indisposição para com o outro, porque tal qual
dito nos flagelos ali de Apocalipse, nós não rendemos glória a quem é devida, ao único Deus verdadeiro. E pasmem, até nós os crentes muitas vezes nos esquecemos disso. Até nós os crentes muitas vezes nos esquecemos disso. Segunda lição que é ensinada aqui para nós, e que nós deveríamos considerar, é que sempre há a mentira por trás de muitas coisas. Vejam o que diz o verso 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Até a terceira praga, que são os piolhos, Deus vai permitir que os magos façam também. A partir da quarta praga, eles não conseguem mais enganar ninguém. Guardem isso. Até a terceira Deus permite. Você vai depois acompanhar ao longo desse mês. Até a terceira Deus permite, da quarta em diante Deus não permite eles fazerem mais nada igual. Mas por enquanto aqui eles também fizeram lá as ciências ocultas deles e trouxeram as rãs lá. Trouxeram, mas não conseguiram mandar embora. O problema nosso é quando nós começamos a dar valor à mentira que nos cerca. Porque eu vou chamar de mentira aqui a ilusão de achar que seres humanos de carne e osso podem produzir aquilo que Deus faz. Por exemplo, nós hoje culpamos assim, quais são os problemas do nosso país? Aí a gente começa, né? Primeiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no nosso estado é Tarcísio de Freitas, na nossa cidade, Suelen Rosim. Nós achamos que os culpados são os nossos governantes. Depois a gente pode culpar os nossos pastores, presbíteros, nossos patrões, nossos funcionários e tudo mais. Ninguém tem a ousadia de fazer o que Deus manda, dobrar o joelho e falar, Deus intervém na nossa história. Luiz Inácio Lula da Silva, Tarcísio de Freitas, Suelen Rosim, como diz provérbio, Deus inclina o coração deles para onde Ele quiser. E se você não acredita nisso, então você não reconhece que Deus é soberano. Agora, por que Ele permite tanta coisa ruim? Eu já começo a ousar dar meu pitaco aqui, que é porque nós ousamos e desafiamos a Deus em confiar mais em seres humanos do que nele. Quantos estão achando que a solução é mudar de país? Vai falar que você não ouviu isso. Pensando em ir embora do Brasil e tal. Quantas pessoas você já ouviu falando isso? Não, porque isso aqui não tem mais jeito. Não tem jeito? Basta o Deus Todo-Poderoso querer e pronto. Basta Ele tocar nos corações e não há um coração tão duro, que resista à ação soberana de Deus. Mas a mentira, ela ganha espaço com aquela premissa de sofisma, sabe? Uma mentira travestida de verdade. Aí nós começamos a achar que é verdade, que quem vai resolver o nosso problema é o ministro da cultura, da economia, da saúde, da educação, ao invés de intervirmos da maneira correta, suplicando ao Deus soberano para que Ele intervenha na nossa vida. Às vezes nós achamos que os problemas da nossa igreja serão resolvidos pelo nosso pastor, pelo conselho da igreja, pela diaconia, pelos novos líderes que vão surgir. E nós transferimos a glória de Deus para seres humanos falhos. E que até podem usar, como esses magos aqui, de enganação, para ludibriar, para enganar as pessoas. Então nós precisamos confiar no poder de Deus e lembrar que Ele é soberano para agir e demonstrar o seu poder. Então guardem, primeiro, não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Enquanto você não entender que Deus é o único que pode resolver os seus problemas, você vai continuar culpando as pessoas, culpando a si mesmo, culpando o país, culpando os governantes e muitas outras coisas. Segundo, se você continuar acreditando na mentira, de que muitas vezes pessoas ou coisas podem resolver o seu problema, você não dependerá de Deus. E terceiro e último, veja o que diz o texto, como Deus, na sua soberania, é o único que resolve problemas. E nós vamos ver aqui nas 10 pragas, para dizer uma verdade, que Ele é o único que resolve quaisquer problemas que nós possamos enfrentar. Vejam que diz assim o verso 12, 13 e 14. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Percebam, as rãs só morrem quando Deus intervém. Quando Moisés clama ao Senhor e fala, Senhor, tira as rãs do Egito.
A intervenção vem quando Deus dá a sua palavra final. E continua dizendo, olha aí o verso 14 e 15. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Talvez nós, se víssemos essa grandeza e majestade de Deus, nos arrependeríamos dos nossos pecados e mudaríamos de vida. Cada montão daquele, primeiro cheirando mal, seria um testemunho de que Deus, quando quer, faz o que quer, e quando quer também resolve com o seu poder. Os juízos de Deus são para que nós nos lembremos da sua grandeza, da sua majestade e nos arrependamos do seu pecado. Faraó só não se arrependeu porque Deus mesmo disse que endureceria o coração dele. Paulo, em Romanos 9, deixa isso claro, que Deus endurece a quem Ele quer e como lhe apraz. Não é uma decisão humana, meu coração hoje está mole, não, meu coração hoje eu vou endurecer. Não. É Deus que amolece ou endurece. Para com aqueles que Ele usa de misericórdia, Ele amolece o coração. Se Ele não quiser usar, não é que Ele fez as maldades, Ele deixou Faraó agir por conta do seu próprio coração ruim. Mas vejam a expressão, como o Senhor tinha dito. Aquilo que Deus fala vai sempre acontecer. Até quando, meus irmãos e irmãs, nós vamos ficar procurando soluções em outros lugares e não no nosso Deus? Essa é uma pergunta para a igreja brasileira. Essa é uma pergunta para a igreja em âmbito mundial, para as pessoas no mundo. Nós vemos religiões renascerem, vemos as pessoas sutilmente tentando introduzir uma série de coisas. No nosso país o pessoal está brincando com essas questões para, não é apoiar, né? Na verdade é para liberar o aborto. Deus está vendo todas essas coisas. As supostas religiões de matriz africana, né? O candomblé, crescendo, as pessoas dando vazão para isso, achando que não tem nada demais, colocando em cartilha de escola pública. Deus está vendo tudo isso. Tudo isso. Podem brincar conosco, mas com Deus ninguém brinca. Aí a gente vê as doenças no nosso país, as enchentes, aí fala, não, todo ano chove. Não, o mosquito é porque nós não limpamos o nosso quintal. Até quando nós não vamos reconhecer que isso é um juízo mitigado de Deus para dizer o seguinte, eu continuo aqui, enquanto vocês não se voltarem para mim, enquanto vocês não se arrependerem dos seus pecados e reconhecerem que eu sou o único e verdadeiro Deus, a situação não vai mudar. Foi isso que ele ensinou para Faraó, foi isso que ele ensinou para os egípcios e foi isso que ele ensinou para os judeus. Porque depois esses mesmos judeus vão andar com o Senhor e vão ficar todos, exceto Josué e Caleb, prostrados no deserto. Porque de alguma maneira não obedeceram a Deus e brincaram com um Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite e ao longo da nossa vida, nós não sejamos esses homens e mulheres que brincam com Deus, mas sejamos homens e mulheres que reconhecem o poder de Deus. E se tem e deve ter, porque sempre tem alguma coisa errada na nossa vida, que nós possamos nos arrepender na presença do nosso Deus e mudar de vida, mas reconhecendo prioritariamente que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Que não há mentira que possa nos afastar dele. Que ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Portanto, saia daqui consciente de que você precisa buscar mais a Deus. Dedicar um pouco mais do seu tempo em oração e em viver para Deus, do que quaisquer outras coisas, que certamente estão te atrapalhando e me atrapalhando, para que nós vivamos para a glória do nosso Deus. Antes de falar mal do país, invista tempo em orar para que Deus intervenha. Deus mudou Nínive, gente. Se mudou Nínive, não vai mudar o Brasil? Mas nós precisamos ter mais temor e andar na presença do nosso Deus. Fiquemos em pé, nós vamos encerrar o nosso culto, lembrando que nós estamos em assembleia de eleição de oficiais. Mas saiba e reconheça o poder do nosso Deus e saia daqui pronto para ter uma vida que o agrada e uma vida que condiz com aquilo que Ele requer de nós. Senhor Deus, que nós não sejamos aqueles que brincam com o Senhor.
E muitas vezes nós brincamos. Eu sou o primeiro. Muitas vezes nós achamos que podemos viver para nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que as coisas que acontecem no nosso país não têm nada a ver com a nossa situação ou a nossa vida diante do Senhor. Livra-nos da pandemia de dengue. Livra-nos, Deus, das enchentes, das secas que têm assolado o nosso país. Livra-nos do mal de acharmos que podemos brincar com o Senhor. Sejam os nossos governantes, sejam aqueles que estão à frente da educação, da saúde, da economia, da administração do nosso país. Quebranta os corações dos governantes, sejam eles civis e religiosos. Transforma as nossas vidas, humilha-nos na Tua presença, para que nós reconheçamos que só o Senhor é o único e verdadeiro Deus que pode mudar a nossa vida. Se alguém entrou aqui nessa noite e não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que se arrependa e o conheça, para que possa viver a verdadeira vida. Nós que já conhecemos, que possamos viver com temor e nos afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para viver uma vida para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a eleição na qual nós estamos, os homens que serão eleitos como presbíteros e diáconos, que a glória do Senhor seja manifesta na nossa igreja e que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Abençoa-nos ao longo dessa semana, para que possamos honrar o Teu nome em tudo o que fizermos. É o que pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.